Muito boa tarde. Voltamos aqui mais uma vez para as nossas reuniões relativas ao tema central da propedêutica jurídica. Estamos nesse momento em torno da ideia do direito público e municiando-nos, sobretudo, do vigoroso pensamento de José Pedro Galvão de Souza, nosso maior teórico do direito natural clássico e uma das maiores personalidades na filosofia do direito e, sobretudo, na filosofia do direito político. Estamos seguindo aqui, sobretudo, o seu livro Iniciação à Teoria do Estado, hoje tratando, em parte, do tema das formas de governo, que nós já vimos na exposição passada. Vamos retomar brevemente apenas para introduzir o novo tema de hoje, que diz respeito às formas de Estado. Quero, de início, agradecer muitíssimo a generosidade com que nos dá aqui apoio a Noreg do Paraná, com um trabalho de divulgação destas nossas reuniões, uma elaboração muito cuidadosa de um folder eletrônico, ou banner eletrônico, pela equipe liderada pela doutora Mariana Herrera. Então, cumprimento a presidente da Noreg do Paraná, a tabeliã Mônica Dalla Vecchia, agradecendo o apoio que nos tem dado aqui para essas reuniões. Quero também, antes de iniciar a nossa aula de hoje, fazer aqui um convite. Amanhã, às 21 horas, haverá uma exposição, uma breve exposição sobre o livro O Estado Tecnocrático, livro do Dr. José Pedro, que tem uma edição recente, uma reedição recente, pela Resistência Cultural, lá de São Luís do Maranhão, do nosso prezado José Loredo Filho. Essa exposição será no canal da Confraria Dom Vital, no canal do YouTube da Confraria Dom Vital. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Aí está. Estado Tecnocrático. Então, às 21 horas, repito, no canal do YouTube da Confraria Dom Vital. Uma análise desse livro que conta com um prefácio do desembargador Vicente de Abreu Amadei e um pequeno pós-fácio que eu elaborei para essa reedição do Estado Tecnocrático de José Pedro. Muito bem. Nós vimos na exposição anterior algo sobre a forma de governo, sobre as formas de governo, para dizer no plural. Particularmente discutindo como se designam os titulares do governo e também sobre a duração da sua governança. E ali, depois de examinarmos o tema no pensamento aristotélico, que divide as formas de governo, segundo a designação que ele utiliza, em monarquia, aristocracia e politeia, dando como formas decadentes, ou pervertidas, ou corrompidas, correspondentemente à monarquia e à tirania, à aristocracia, oligarquia, e à politeia, à democracia. Hoje nós utilizamos a palavra demagogia e utilizamos no lugar de politeia a democracia. E observamos com vários autores, mas em particular a observação de José Pedro, no sentido de que uma boa divisão não se faz com sobreposição dos membros que compõem as partes dessa divisão. E acontece que pode haver monarquia aristocrática, pode haver monarquia democrática, o que põe à mostra, como pode haver república aristocrática, como foi a de Veneza, pode haver república democrática, o que põe à mostra que propriamente não se está, quando se fala de aristocracia e democracia, cuidando de formas de governo, mas sim de formas de sociedade. A aristocracia, neste sentido, como forma de sociedade, representa um regime em que há privilégios, distinção de categorias de súditos, de classes, e a democracia não. Embora, e nisso José Pedro tem razão, desculpe, engasguei aqui.
Vou pedir desculpa. Não levem a mal aqui a minha informalidade, mas é que é a vantagem de trabalhar em casa, né? Bom, nisso José Pedro tem razão. Pode haver, às vezes, governos com uma forma democrática, em que, portanto, todo o povo participe das decisões do governo. Podemos supor aqui pequenas aldeias que tivessem eventualmente a possibilidade de uma democracia direta em todos os casos. Em tempos antigos era mais possível isso. Como pode haver também governos que sejam aristocráticos, no sentido de que sejam os governantes um grupo. Suponhamos, por exemplo, que uma dezena ou duas dezenas de pessoas exerçam o governo de, de uma determinada sociedade política. Claro que isso é pouco factível, mas pelo menos teoricamente é possível. Mas em rigor, a aristocracia e democracia referem-se antes a formas de sociedade do que a formas de governo. Bom, vamos lá. O que se entende pela palavra Estado, já que nós vamos tratar das formas de Estado? A palavra Estado é uma palavra provavelmente equívoca. Eu acho que ela vai toda palavra análoga, todo termo análogo tem um quê de equivocidade. Mas a palavra Estado parece que tem muito mais equivocidade. A ponto de que só com muita largueza podemos considerar que seja um termo análogo. De toda sorte, aquilo que nos interessa é um duplo sentido da palavra, ou dois sentidos da palavra Estado. Um sentido indicando a própria sociedade política. Então, pensemos no caso do Brasil. O Brasil, podemos dizer que o Brasil é um Estado. A Argentina é um Estado. A Suécia é um Estado. A Espanha é um Estado. Ou seja, designamos o todo da sociedade política como Estado. E às vezes isso até se estende à própria nação. E chamamos a nação pelo nome que se atribui, nesse caso, à sociedade política também, e o nome do Estado. Mas, de maneira mais própria, o Estado é a organização jurídica e administrativa que dá forma para a potestade ou poder relativamente a um determinado povo, se nós fizermos uma determinada sociedade política. E é nesse sentido que, quando se fala em forma de Estado, o que se está a pensar é na forma administrativa, a forma jurídico-administrativa, a estrutura administrativa do Estado. Um autor importante de teoria do Estado, Alessandro Gropali, reduziu, e penso que com critério adequado, o doutor Zé Pedro aceitava esse critério, as formas de Estado a dois tipos, duas espécies apenas. A forma de Estado simples e a forma de Estado composta. A forma de Estado simples é a do Estado unitário. Um Estado que não apresenta divisão interna. Ao passo que a forma do Estado composto, que é muito mais interessante do ponto de vista de classificação teórica e de exame, apresenta vários tipos. O Estado unitário, pela sua própria característica, por não ter divisão, é fácil de referir, de compreender. E não é possível imaginar, conjecturar, que haja tipos de Estado unitário. Ele é unitário, possui uma unidade, e isso é o quanto basta. Diversamente, quando se trata do Estado composto, esta composição apresenta seus tipos e ela é muito, muito interessante. Tratemos aqui desse Estado composto, que é o chamado Estado composto
sob modo de coordenação, ou submodo, em latim, submodo coordinatione, que são os estados compostos que têm coordenação entre as suas várias partes. A primeira indicação que eu queria fazer-lhes, eu vou deixar para o final referir que isso é, houve, de algum modo, coisa que interessa ao Brasil. É a chamada união pessoal. A união pessoal é aquela em que se dá uma, uma agregação, ainda que uma agregação temporária, transitória, acidental, de mais de um Estado sob a autoridade de uma só pessoa. E isso não implica que os Estados percam a sua independência. Eles continuam independentes, sobretudo nas relações internacionais. Mas eles estão reunidos sob a autoridade de uma pessoa. E por isso eles falam em união pessoal. Vamos dar alguns exemplos que vai provavelmente se tornar mais claro. Veja esse caso. Em 1578, morreu o rei de Portugal, Dom Sebastião. Todo mundo conhece essa história. Ela apresenta aspectos muito interessantes. Estudar um tanto a vida de Dom Sebastião e, sobretudo, o período posterior à sua possível, sua desaparição, digamos assim, mas a possível morte na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, né, Marrocos. É muito interessante, porque depois surge o mito do encoberto, o mito do escondido, que chega às raias de influir aqui na nossa Guerra dos Canudos, onde havia um movimento do sebastianismo, do regresso. Voltaria Dom Sebastião para libertar o povo brasileiro. E há mesmo uma discussão muito interessante sobre se de fato Dom Sebastião morreu ou não. Todo mundo tem alguma ideia dessa história. Lembra-se de vários apareceram dizendo que era Dom Sebastião. E num caso, há fortes indícios de que talvez fosse realmente ele. Tanto que o Vaticano chega a pronunciar-se favoravelmente. É um tipo que aparece lá em Veneza dizendo ser Dom Sebastião. E o Vaticano determina a Dom Felipe III, que à altura estava. Felipe II de Portugal, Felipe III da Espanha, que à altura estava com a coroa portuguesa, que entregue o trono a este pretendente. Claro que isso é resistido pelo imperador e não se entrega. Mas, enfim, acho que conhecem mais ou menos a história. Dom Sebastião era neto de Dom João III, e uma tia dele que havia casado com Dom Felipe II, e no pacto de casamento havia indicação de que, na ausência de herdeiros em Portugal, o Império Português, o reinado português, melhor dizendo, passaria à mão de Dom Carlos, filho de Maria Manuela, que era neta de Dom Manuel Venturoso, filha de Dom João III, e Felipe II, primeiro casamento de Dom Felipe II. E assim que morre Dom Sebastião, ou desaparece, Felipe II, com razão, já havia então a essa altura morrido Dom Carlos, filho de Dona Maria Manuela e Dom Felipe II, pleiteia o trono de Portugal. Mas vejam aí, ele realmente se estabelece de 1580 a 1640 o domínio espanhol em Portugal. Os portugueses julgam intolerável essa dominação. Eu compreendo o sentimento nacionalista português, mas a grande realidade é que Dom Felipe II, que a meu ver, isso é um juízo pessoal meu, foi o maior imperador de todos os tempos que houve na história, Dom Felipe II manteve a legislação portuguesa. Um exemplo digno disso são as ordenações filipinas, que depois foram editadas, passaram a viger com Dom Felipe III da Espanha, segundo de Portugal, mas que recolhe exatamente os costumes portugueses. Ele não tentou aplicar em Portugal o que vigorava na Espanha. Pois muito bem, esse é um exemplo de união pessoal que vigorou entre 1580
até 1640. Mas há outros exemplos. Durante algum tempo, ainda mais de 200 anos, ou quase 200 anos, a Lituânia e a Polônia estiveram submetidas à união pessoal. Depois isso se transformou num período de união real, como nós vamos ver. Os Países Baixos e Luxemburgo, por igual, também tiveram uma situação de união pessoal. Aqui na América do Sul, houve o chamado Reinado do Alto Peru, com Bolívia, Colômbia e Peru, com união pessoal também, isso no século XIX. E finalmente, nós temos aqui um caso brasileiro. Por pouco tempo, mas sim. Lembram-se que em 1826, Dom Pedro I do Brasil, que renunciou à coroa brasileira em 1831. Em 1826, ele era rei de Portugal, de Algarve, e era também o rei do Brasil, imperador do Brasil. E havia uma união pessoal, portanto, de Portugal, do Algarve e do Brasil. E é por isso que em 1826 ele abdica do trono português para permanecer só no Brasil. Então, tanto que a regência fica com uma sobrinha dele lá em Portugal. Né? Isso aí depois isso vai despontar com uma coisa magnífica que foi Portugal, o miguelismo, uma outra hora podemos tratar desse interessantíssimo assunto. Mas tivemos também união real. Essa união pessoal já vimos, então cada estado permanece com a sua legislação, nas relações exteriores, sobretudo, esses estados se comportam como estados soberanos. A união só se dá porque o chefe de estado de um desses estados é também chefe de estado do outro, mas ele mantém separadas as soberanias. Diversamente, na união real, as soberanias são unidas. Há uma só soberania. E nas relações exteriores, há só uma representação. Se representa como se fosse um Estado só. Por exemplo, nós tivemos isso na famosa, bom, em parte, já vimos entre a Lituânia e a Polônia, eu mencionei, mas nós tivemos isso de maneira marcante nesse que foi um dos regimes, uma das realizações, um dos fenômenos políticos mais relevantes da história moderna e contemporânea, que foi exatamente o do Império Austro-Húngaro, que durou até 1916. Há mesmo quem diga, isso vem de 1867 a 1916, há mesmo quem diga que a Primeira Guerra Mundial foi exatamente produzida para quebrar o Império Austro-Húngaro, tal a importância, a relevância do que se estava fazendo com esse império. Também nós tivemos isso no século XX, até 1944, a união real entre a Dinamarca e a Islândia. União real, como se fosse um Estado só. E nós tivemos isso também em relação ao Brasil. Normalmente, os livros de história nos dizem que o Brasil se tornou independente no dia 7 de setembro de 1822, não é? Mas isso não é certo. O Brasil já era independente desde 1815. O que aconteceu em 1822 foi a separação do Brasil em relação a Portugal. Em 1815, se forem ver nos livros de história, está dito lá com todas as letras que o Brasil havia sido elevado à posição de Reino Unido ao de Portugal e Algarve. Era um reino, era já um Estado independente. Só que um Estado independente cuja soberania estava reunida realmente a Portugal e a Algarve. Mas não se pode dizer que não havia, que fosse um Estado dominado. Bom, além das uniões pessoais e das uniões reais, há também outras formas de Estado composto. Por exemplo, a confederação de Estados, em que há a associação de Estados, que mantém e preserva inteiramente a sua soberania, sua personalidade internacional. E lembramos aqui a célebre Confederação Helvética, da Suíça, que é muito interessante, a história da Suíça. E durante um certo tempo, os Estados Unidos, de 1781 a 1789, quando houve a Confederação, a Convenção da Filadélfia, os Estados Unidos foram confederação. Depois de 1789 é que eles se transformam efetivamente no Estado Federal, que é o que nós temos agora a considerar, que é a outra hipótese. O Estado Federal é esse em que nós nos encontramos aqui no Brasil.
Ou seja, há uma federação de estados, estados-membros, que nós melhor chamaríamos de províncias. Na Argentina se chama acertadamente províncias. Corresponde aos nossos estados-membros. E em que há uma hierarquia, há uma união, atribui-se poderes à União, repartem-se as competências, os Estados-membros ou províncias possuem as suas próprias competências. Em bom rigor, a competência da União deveria ser respeitada como hierarquicamente superior, sem asfixiar, sem suprimir as competências dos Estados-membros. E nós tivemos, portanto, isso nos Estados Unidos de 1789 para frente, a partir, portanto, da Constituição da Filadélfia. Tivemos isso na Argentina a partir de meados do século XIX e no Brasil. No Brasil, o que houve, e todo mundo conhece essa história, nós éramos um país que tinha forma de Estado unitária, forma de Estado simples, até que houve a proclamação da República, em 1889, quando um golpe militar derrubou o imperador Dom Pedro II. E logo adotamos, e a Constituição veio logo em seguida, de 1890, adotamos até o nome para copiar os Estados Unidos da América. E é muito interessante, eu até apanhei aqui o texto que está citado pelo João Camilo de Oliveira Torres, um grande historiador brasileiro, mineiro, né? No seu livro A Formação do Federalismo no Brasil. É muito interessante, a propósito, o que nos disse Rui Barbosa acerca da Federação Brasileira. Por que razão? Porque nós copiamos não só o nome, mas a estrutura de um Estado composto. Mas vejam, nos Estados Unidos o que houve? As 13 colônias inicialmente se confederaram e posteriormente se uniram. Era uma união federal, Estado federal. Mas eram colônias que estavam em situação, em status de autonomia, que se reuniram. No Brasil, não. No Brasil, eu vou ver aqui essa frase interessante de Rui Barbosa, fez-se a reunião das coisas que já estavam reunidas. Ou seja, no Brasil houve união antes de haver composição. Essa coisa fez parte dessa ideia, que é uma constante da política brasileira, infelizmente, isso foi muito apontado por José Francisco de Oliveira Viana, em um livro que eu costumeiramente reitero nisso, é preciso que se leia. Eu, se pudesse, determinaria que no primeiro ano da Faculdade de Direito, ao menos na Faculdade de Direito, todos os alunos obrigatoriamente lessem as instituições políticas brasileiras de Oliveira Viana. Pois muito bem. As nossas elites políticas padecem de um idealismo utópico, diz Oliveira Viana, ou de um marginalismo da realidade. Se desconhece a realidade brasileira, não se aplica ao Brasil real, segundo Oliveira Viana. Esse é o entendimento dele. E ao longo do tempo teria sido assim. E esse é um exemplo clássico, ou seja, eu penso que na semana passada, na terça-feira agora, eu mencionei essa circunstância, que o Barbosa só conheceu o Brasil, você só largou de ler os livros ingleses e americanos, quando foi ler, ele mesmo diz isso, né? Quando foi ler o Jeca Tatu de Monteiro Lobato. O resto era legislação a priorística, vamos ver o que é bom, o que nós podemos fazer aqui, se aplica ou não é outra história. Então, Oliveira Viana diz com razão, o brasileiro padece de um excesso de imaginação, ou seja, exuberância de imaginação, como disse Ingenieiros. O grande mal dos hispânicos da América era exatamente pela exuberância de sua imaginação. Fantasiavam coisas, não tinham a visão exata da realidade das coisas. E o resultado é que criavam estruturas legislativas muito interessantes, mas não se aplicavam. Essas estruturas não se aplicavam ao país. Há até mesmo uma passagem conhecida, na semana que vem eu vou trazer aqui para citar com exatidão, de Joaquim Nabuco, no livro Balmaceda. Balmaceda era um ditador chileno. Ele, no livro Balmaceda, ele faz uma citação sobre a chamada política silogística, que exatamente retrata essa situação de idealismo utópico, em que as normas são feitas para um país hipotético, para um país futuro, para gerações futuras. Não se aplicam essas normas à situação real. E isso acabou acontecendo com a instauração do Estado Federal no Brasil, sem que houvesse tradição de federalismo,
sem que houvesse sequer as condições entitativas, ontológicas, se nós pudermos dizer assim, para que se reconhecesse a pertinência de um Estado composto. Como fazer unidade do que já estava unido? Então, eu vou até citar aqui, eu separei aqui a frase do Rui Barbosa, que está citada, como eu disse, no livro do Joaquim Nabuco, A Formação do Federalismo no Brasil. Olhem só, diz Rui Barbosa: tivemos união antes de ter estados. Tivemos o todo antes das partes. A reunião das coisas reunidas. E foi isso. A Federação Brasileira é, pois, esta reunião das coisas reunidas. E daí, exatamente pela falta de tradição, lembremos daquela frase que eu tenho várias vezes mencionado aqui, de Tobias Barreto, a respeito da tradição. A falta de tradição, a falta do costume, leva a que nós tenhamos dificuldade na mecânica da Federação Brasileira. Esse é o problema. Nós não temos tradição disso. Isso é uma lei. Criamos artificialmente. Como disse Oliveira Viana, alguns dos nossos legisladores aí ao longo da história, né, nossos legisladores políticos, diz Oliveira Viana, acham que colocar igualdade com I maiúsculo, liberdade com L maiúsculo é o bastante para que no dia seguinte a liberdade e a igualdade se instaurem na vida social. E então, essa falta de tradição, essa falta de correspondência com a tradição, leva a dar razão ao que disse Tobias Barreto. As instituições que não são filhas do costume acabam por chocar-se com a realidade das coisas. Porque elas são produtos abstratos da razão. Então a frase completa é mais ou menos essa. As instituições que não são filhas do costume, mas produtos abstratos da razão, não resistem à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. Porque se impõe para uma sociedade que não aceita o molde, não é? É como se nós fizéssemos um traje muito bonito, muito bem ornamentado, etc., mas não se ajusta ao corpo da pessoa que vai vestir. E é mais ou menos esta a situação da criação do Estado Federal do Brasil. E é essa a razão pela qual esse Estado não funciona muitas vezes ao longo da história. Por isso nós temos um dos aspectos da sucessão de crises políticas que nós tivemos no país. Levantem as várias crises institucionais, um país como república muito, muito jovem, não é? 100 e poucos anos de república. Vejam as várias crises institucionais que nós tivemos, o número não só de sucessivas constituições, mas se nós pensarmos nesta que está em vigor agora, o vulto das emendas que já foram feitas nessa Constituição, que é uma Constituição bem jovem, o que demonstra que nós ainda provavelmente padecemos desse marginalismo político, desse idealismo utópico a que se referiu Oliveira Viana, o que explica a circunstância de que no direito político as instituições que se criam de maneira prolífica acabem fracassando diante da realidade. Coisa diversa do que se passa com o direito privado. Notem que, aliás, não havia nenhuma necessidade de mudança do nosso Código Civil. O Código Civil de Bevilacqua é muito superior ao Código Civil atual. Bastavam algumas adaptações para atender a realidade modificada. Mas, ainda assim, o Código Civil resistiu por dezenas e dezenas de anos com muito vigor. Porque Cláudio Bevilacqua era atento à realidade das coisas. Era um homem que atendia à realidade. Era um realista. Realista no sentido tanto ontológico, ou seja, reconhecia uma realidade externa à sua cabeça, quanto gnoseológico, ou seja, entendia que o seu intelecto, para conhecer a verdade, tinha que moldar as coisas existentes. Não era coisa diversa, ou seja, não é que as coisas tivessem que se moldar ao seu intelecto, não é? Como é próprio do idealismo. E aqui nós temos um quadro das formas de Estado a que se referiu aqui nesse capítulo 8º, Dr. Zé Pedro Galvão de Souza. Nós, na terça-feira, vamos ver regimes políticos e ideologias e começar o tema da organização corporativa. Tema muito interessante esse da organização corporativa, porque envolve uma distinção
de grande relevo a separação entre, de um lado, o corporativismo de Estado, que é o corporativismo fascista, e, de outro lado, o corporativismo social, que é uma coisa totalmente distinta, que deu ensejo à formação da ideia de um direito político corporativo dos corpos sociais, e que os corpos sociais limitam o poder político, ou seja, que há uma soberania social, que é um tema muito interessante, tema pouco tratado nos tempos contemporâneos, infelizmente. Muito bem. Então, volto antes de aqui encerrar, agradecer, como diabo, a todos que comparecem aqui, a lembrar que, vou mostrar de novo, olha, Estado Tecnocrático, amanhã às 21 horas, na página do YouTube, deixa eu ver se melhora essa imagem aqui, Confraria Dom Vital, tá vendo? Não sei se dá para ver direito. Aí está. 9 horas amanhã. 9 horas da noite, né? 21 horas. Na página do YouTube da Confraria Dom Vital, vamos falar sobre esse belíssimo livro do Dr. Zé Pedro, O Estado Tecnocrático. Vamos lá. Agradecer aqui a editorial Lepanto, ao Conde Júlio e à doutora Amanda Gil, ao Dr. João Paulo Silveira dos Santos, muito obrigado. Estimado amigo Dr. Valdecir Castiglione, grande registrador aqui no Estado de São Paulo, muito obrigado pela presença, sempre muito honrosa e muito alegre para mim. Dr. Gustavo Baretieri, minhas melhores saudações. Estimada Viviane Berton Chaves, grande magistrada aqui do Estado de São Paulo. Meu querido amigo Zé Roberto Leime Alves de Oliveira, tenho falado muito da autoridade intelectual e da seriedade moral desse meu colega na magistratura. Doutora Lohane Matsueski, muito obrigado. Doutor Gustavo Borges de Oliveira, muito obrigado. A palestra de ontem suponho que seja lá da noite, não é? Aquela sobre o tomismo e o direito natural à luz do pensamento do Dr. Zé Pedro. Foi acho que interessante, sim. Doutora Sônia Batista, uma grande personalidade, uma moça de grande valor, muito diligente, muito bem. Doutor Érico Bezerra, boa tarde. Doutor Eduardo Amadei, muito obrigado pela presença, sempre muito honrosa. Doutor Max Moreira, boa tarde. Doutor Fausto Mota. Vamos começar, olha, eu já recebi a notícia aí da Kátia, que eu aproveito de saudar aqui, que a doutora Ossana, lá de Guarulhos, já está pedindo o programa para a pós-graduação. Acho que vamos começar no segundo semestre, se Deus quiser. Doutora Núria, novamente aqui presente, muito obrigado, é uma honra. Doutor Jeová, muito boa tarde. Olha aí, a doutora Amanda, provavelmente, deve ter sido ela, postou aqui o livro da Oliveira Viana em PDF, o link. Agora, tá ótimo. Quem não conseguir de outro modo, para o meu gosto, para ler assim, um trabalho longo em PDF, não é muito fácil, não. Doutor Anderson, faz muito bem em ler esse livro. Parabéns, parabéns. Muito bem. Meus senhores, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos. É uma honra muito grande poder fazer essas reuniões aqui, tratar do pensamento do Dr. Zé Pedro, num momento um dos momentos possíveis de renascimento cultural no Brasil. Vamos ver se isso frutifica, isso demanda tempo, há muitas circunstâncias que podem entravar, obstar esse renascimento, mas estamos vivendo um momento de renascimento cultural. E recuperando as ideias de José Pedro, que não são ideias dele, essa é a verdade, são ideias com as quais ele trabalhou muito bem, a que ele acrescentou coisas importantes, reflexões, meditações interessantíssimas, mas que são ideias clássicas, ideias que vêm de longa data. Se há algo que nós devemos perseguir como original, é ir às origens, é ir ad fontes, ou seja, às fontes. E José Pedro recolhe o melhor dessas fontes e fez um trabalho magnífico. Então, estamos tratando de recuperar isso. Mas, então, nesse momento, eu me alegro muito da presença de alguns aqui, que nós nos reunamos e continuemos a meditar, a estudar como devemos fazer. E quero, ainda uma vez, agradecer aí a Noreg da Seção do Paraná pelo apoio de publicidade, de preparação do banner eletrônico e de cuidar tudo da divulgação dessas nossas reuniões. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. Se puderem amanhã comparecer a essa aula sobre o Estado Tecnocrático, serão também muito bem-vindos.
Que Deus os guarde a todos.